A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. João capítulo 17, versículo 15. Observe na oração do nosso divino Senhor que honra ele sempre coloca sobre Deus Pai. Ele atribui tudo a Deus, tirar os discípulos do mundo ou protegê-los do mal no mundo. Nunca deixemos de procurar a mão de Deus em tudo o que acontece aos santos e não caiamos no erro daqueles que negam a grande causa primeira e estão sempre lidando com as aparências, esquecendo-se do Deus poderoso que molda nossos fins e rege nosso destino. Se morrermos, não é por acaso, mas porque Deus nos tira do mundo. Os crentes adormecem em Jesus, nem antes nem depois do tempo predestinado. Nenhuma doença ou acidente pode abreviar suas vidas, e não seria possível prolongar sua existência além do tempo determinado pelo Senhor. Eu gosto de acreditar, seja o que for para alguns de vocês, para mim é muito bom acreditar que tudo deve vir e durar e terminar como agradará ao meu amigo celestial. Pestes e mortes voam ao meu redor, até que ele lance, não posso morrer. Nenhuma flecha pode atingir até que o Deus do amor ache adequado. Nossas vidas estão inteiramente sob a guarda de nosso amoroso Pai. Você pode ver essa verdade no texto. Jesus fala de Deus tirando os amados do mundo, e é assim mesmo. Esse fato deve nos fazer parar de ficar ansiosos sobre quando ou como morreremos, e ao mesmo tempo deve nos reconciliar com o tempo e a maneira de voltar para a casa de qualquer pessoa que amamos. Eles não foram arrebatados pelo ladrão morte, eles foram tirados do mundo pela mão graciosa de nosso querido Pai. Digamos a respeito deles o que Jó disse a seus entes queridos: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja também como nosso Senhor Jesus honra o Pai, atribuindo a ele a guarda dos santos do mal, pois ele diz: não rogo que os tires do mundo, pois que os guardeis do mal. Amados, nossa fuga do mal, a princípio, foi pela graça do Pai. Nossa perseverança na justiça até agora foi operada em nós pela mão do Pai, por meio do Espírito Divino. E hoje, se não apostatarmos, se não negamos a fé e provamos ser traidores de Cristo, devemos atribuí-lo inteiramente à graça de Deus. Como diz o salmista, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. E é Ele quem nos guarda, e não nós mesmos. Pois, citando novamente o Salmo 100º, nós somos o seu povo e as ovelhas de seu pasto. Eu quero que você, tanto quanto possível, esteja constantemente reconhecendo a mão dominadora de Deus, Deus em nossa morte, tirando-nos do mundo, e Deus em nossa vida, guardando-nos do mal e sustentando-nos em nossa integridade. Quando você aproxima de Deus e percebe que Deus está sempre presente com você, você está no estado de espírito certo para a oração. Você também está no estado e condição de coração que lhe dará coragem em tempos de perigo. Você está, de fato, pronto para qualquer coisa e para tudo, o que quer que venha a você, quando Deus está conscientemente ofuscando o seu espírito. Isso, penso eu, sugere claramente a oração de nosso Senhor. Observe novamente que Deus nos tem absolutamente à sua disposição. Lembremo-nos sempre dessa grande verdade. A oração de Jesus reconhece a soberania de seu Pai, mas nós mesmos também devemos reconhecer
que estamos inteiramente nas mãos de Deus. Ele pode nos tirar do mundo, ou pode nos manter no mundo e nos preservar do mal. Estamos felizes por estar à disposição do nosso Deus como seu povo. Não teríamos voz ou escolha para definir nossa própria posição, mas como o salmista diríamos: Ele escolherá a nossa herança para nós. Ficarmos ou partirmos depende inteiramente da vontade do Senhor. E Cristo, em sua oração, reconhece que é assim. Ele não oraria por um assunto que não estivesse nas mãos daquele a quem ele orou. Ele sentiu que seu povo estava absolutamente à disposição de seu Pai e, portanto, apresentou a oração que será o tema da nossa meditação essa noite. Agora, nesta petição há duas coisas. A primeira, a oração negativa. Não rezo para que você os tire do mundo. E então, em segundo lugar, a oração positiva, mas que você deve mantê-los longe do mal. Aqui está, primeiro, a oração negativa. Não peço que os tire do mundo. À primeira vista, isso parece quase indelicado da parte do nosso Salvador. O que poderia acontecer melhor do que aqueles a quem o mundo odiava serem tirados do mundo? O próprio Jesus estava saindo do mundo. O que ele poderia fazer que deveria ter maior amor nisso do que orar para que eles pudessem ir com ele? Muitas vezes me senti como Tomé quando disse: Vamos nós também para morrermos com ele. Jesus se foi. Por que deveríamos nós demorar aqui? Jesus entrou na glória. Estejamos com ele onde ele está, para que possamos contemplar sua glória. Não há mais nada que nos detenha debaixo desde que ele ascendeu à direita de seu Pai. Mas há tudo para nos atrair para cima, pois ele é o Senhor do nosso coração, nosso tudo em todos. Muitas vezes você não se sentiu inclinado a orar por si mesmo para que o Senhor o tirasse do mundo? Quero dizer, não apenas em tempos de depressão, quando, como Elias, que nunca morreu, você está pronto para orar. Agora, ó Senhor, tire minha vida. Mas em tempos de exultação, quando você esteve perto dos portões do céu, em alegria estática e alegria santa, você não desejou entrar? Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Você não disse isso em seu coração, senão com sua voz? Não, você não desejou não ficar no Monte da Transfiguração, mas a partir desse ponto, tomar seu voo para o céu e pousar na Nova Jerusalém, para não sair mais para sempre? Eu sei que, às vezes, em um dia de sábado, quando cantamos a melodia Prospect, nas margens tempestuosas do Jordão eu estou, e lançar um olhar esperançoso para a bela e feliz terra de Canaã, onde estão minhas posses. Eu senti que poderia cantar de coração a última estrofe do hino, cheio de prazer, minha alma arrebatada, aqui não pode mais ficar. Embora as ondas do Jordão rolem ao meu redor, sem medo eu me lançaria. No entanto, o Salvador diz: Não peço que os tires do mundo. Estou certo, portanto, de que é melhor pararmos aqui até a hora marcada do que sermos retirados do mundo. Pode não ser melhor em todos os aspectos, mas há alguns pontos em que é uma vantagem para os crentes permanecerem aqui. Nosso Salvador nos ama tanto que certamente pedirá o melhor para nós. Portanto, sermos tirados do mundo de uma vez não seria, considerando todas as coisas, a melhor disposição de nós que o Senhor poderia fazer. Como é isso? Bem, primeiro, se nós que somos o povo de Cristo formos tirados do mundo, então o próprio mundo pereceria. Contemplamos com algum prazer uma catástrofe como essa? Vós sois a luz do mundo. Retire todas as luzes e a atmosfera sombria
que é escuro o suficiente até agora, se tornaria densa como a meia-noite egípcia, e a vida seria intolerável. Vós sois o sal da terra. Se o sal fosse retirado, a putrefação se revelaria sem limites. A corrupção então não teria nada a enfrentar, e o mundo exalaria nas narinas do próprio Deus, até que ele fosse obrigado a destruí-lo. Eu olho ao longo dos tempos e vejo a humanidade entregue à devassidão e devorada pelo mundanismo. Mas os pecadores têm permissão para viver anos após anos. Mas também vejo um navio de aparência estranha, que foi construído em terra seca, e eu observo a única família na terra que teme a Deus subindo naquele vaso de forma estranha, e a porta é fechada pelo próprio Deus. Eu ouço quando ela se fecha, e no momento em que a porta é fechada, o que acontece? O mundo está condenado. Deus abre as comportas do grande abismo que está por baixo e abre as comportas do céu. As fontes brotam de baixo e as chuvas caem de cima, até que o mundo inteiro se afogue. Este terrível julgamento não começou até que Noé, o único homem justo, foi tirado do resto da humanidade e encerrado na arca. O mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram quebradas e as janelas do céu foram abertas. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. No mesmo dia, entraram Noé e Sem e Cã e Jafé, filhos de Noé, da mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com eles na arca. Eu olho novamente e lá longe eu vejo, no vale de Sidim, as cidades de Sodoma e Gomorra. Se eu entrar em seus portões, eu ouço e vejo o que me repugna a alma. Coisas que até seria uma pena falar são feitas nessas cidades. Há um homem bom que mora lá, e apenas um. Eu o vejo certa manhã, voando com sua esposa e filhas para fora da cidade. No momento em que ele ultrapassou os limites da cidade condenada e escapou para a pequena Zoar, o que aconteceu? A destruição é derramada do céu sobre o povo culpado. O sol nasceu sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do céu, e destruiu aquelas cidades, toda a planície, todos os habitantes das cidades e o que crescia na terra. Por que não desejamos que uma destruição tão terrível como essa, seja pela água ou pelo fogo, caia sobre este mundo culpado? Pedimos a Deus que permita que o sal permaneça na terra, a luz ainda queime nela, o Noé ainda demore, o Lote ainda habitará aqui ainda um pouco. Quando o Senhor começar rapidamente a reunir seus santos no lar, como ele pode fazer aos poucos, e quando o lamento for ouvido, os fiéis desfalecem dentre os filhos dos homens. Então virão realmente dias sombrios, e a terra se desfará, conhecer a terrível vingança do Deus Todo-Poderoso. Esta, então, é uma das razões pelas quais Cristo não ora para que sejamos tirados do mundo, porque seria a ruína dos homens culpados se os santos fossem removidos da terra, que é preservada apenas por causa deles. O Senhor também não deseja que os justos permaneçam no mundo, enquanto isso eles podem ser meio de salvação de outros? Como veio o próprio Jesus aqui? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E quando ele partiu, ele não levou seus discípulos do mundo, porque o ministério deles deveria ser abençoado para muitos de seus semelhantes. Nesta mesma oração de seu Pai, ele disse: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eles, que podem estar alojados com segurança no céu, ficam aqui para que possam ser o meio de salvar outros. A mãe ainda está aqui. Embora seu filho quase tenha partido do seu coração, ela foi deixada na terra para que ainda pudesse ganhar aquele menino para Cristo.
e nosso velho amigo de cabelos grisalhos, cujas enfermidades estão se multiplicando, está ainda entre nós, embora ele fosse muito mais feliz entre as harpas dos anjos, mas ele está detido aqui para que seu neto ou sua filha, ainda não convertida, possam ouvir de seus lábios mais uma vez um testemunho vivo e amoroso do Senhor Jesus e, portanto, pode ser voltou-se para Deus. Eu realmente acho que há muitos de vocês que não amam o Senhor, que, no entanto, deveriam ser muito gratos a Ele por dizer: não rogo para que você os tire do mundo. Ó, meu caro, você não quer perder aquela sua amada esposa. Ela trouxe você aqui esta noite, depois de muita persuasão, eterna persuasão. Você não pensou no Deus dela, ou se preocupa com o Senhor Jesus, mas sua esposa ainda está viva para buscar a salvação de sua alma. Acredito que ela ainda vai ganhar você pela graça de Deus. Há muitos que poderiam, há muito tempo, ter recebido sua recompensa e teriam ficado 3 vezes felizes em fazê-lo, mas ainda precisam pregar o Evangelho eterno e ganhar mais almas para Cristo. É mais necessário para os pecadores que Paulo permaneça na carne um pouco mais, embora ele próprio tenha o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Amados irmãos e irmãs cristãos, se o Senhor está mantendo algum de nós aqui com o objetivo de nos usar na salvação de outros, cuidemos para atender ao propósito de nossa existência continuada na terra. Levantemo-nos e façamos. Buscamos sinceramente as almas de nossos parentes. Esforcemo-nos zelosamente para trazer outros a Cristo. Às vezes, fico triste quando ouço falar de lares dirigidos por pessoas professantes cristãs, lugares onde alguém pensaria que o nome de Deus estaria em todas as línguas, e ainda assim os servos podem viver por anos em tais famílias, e seus senhores e senhoras nunca falam com eles sobre as suas almas. E muitos homens, empregando centenas de pessoas, darão a eles seu salário como se não tivessem almas com que se preocupar, pois não se interessam pelo bem-estar eterno daqueles que trabalham para eles nas coisas temporais. Não deixe que sejam assim com vocês, queridos amigos. Senhores e senhoras, há ocasiões em que vocês podem ir até seus servos e seus empregados e, sem serem intrusivos, podem procurar interessá-los nas coisas de Deus. Você pode visitar suas casas, talvez, e oferecer uma oração e falar a eles sobre o Evangelho de Cristo para alcançá-los e levá-los ao Salvador, onde nossos sermões falharam em fazê-lo. Conjuro-te por aquele que te comprou com sangue, ou vai para o céu e glorifica a Cristo lá, ou então, se você permanecer no mundo, glorifica-o aqui, mas quer você viva, quer você morra, veja, isso importa, que você atenda ao propósito divino, que é que, sendo você mesmo salvo, você pode se tornar o meio de salvar os outros. Há uma segunda razão, então, para o nosso Senhor desejar que seus discípulos parem aqui, para que possam ser o meio da salvação de outros. Em seguida, acho que o Senhor permite que seu povo fique no mundo, que eles podem servir no lugar onde pecaram contra ele. Se eu tivesse me convertido agora e o Senhor abrisse as portas do céu e dissesse: entre, acho que daria um passo para trás e diria: querido mestre, posso ficar aqui um pouco para desfazer algumas das travessuras que fiz em meu estado ímpio? Posso imaginar que alguém aqui oraria: Senhor, há meu amigo que costumava ir ao teatro e ao music hall comigo, e eu ensinei a ele muitas coisas que eram perniciosas. Por favor, deixe-me ficar aqui e contar a ele sobre a sua grande salvação? Acho que outro diria: Senhor, passei tantos anos a serviço do diabo,
Agora, antes de ir para casa para ver a tua face, deixa-me passar alguns anos a teu serviço. Eu gostaria de desfazer pelo menos uma parte do mal que fiz antes de estar em sua presença em meio aos eternos esplendores do céu. Parece-me que é da maior graça do Senhor deixar-nos permanecer aqui para servi-lo onde pecamos contra ele, e não nos levar para casa assim que nos convertermos. Acho que nos facilitaremos mesmo no céu, por termos tido alguma oportunidade de batalhar pela fé, ou de suportar reprovação por amor de Cristo, ou de buscar ganhar almas para Ele antes de entrarmos em nosso descanso eterno. Não é essa uma boa razão pela qual o Salvador não orou para que seus discípulos fossem tirados do mundo? E não é esta outra boa razão pela qual os santos são deixados no mundo? O Senhor mantém seu povo aqui para que ele possa exibir neles o poder da graça divina. Assim como ele permitiu que Jó fosse tentado pelo diabo, para que todo mundo pudesse ver como Deus pode capacitar um homem pela paciência a triunfar, e assim ele nos mantém aqui para deixar o diabo e todos os homens saberem o que sua graça pode fazer por sua graça nas pessoas, e também para permitir que os anjos, principados e potestades dos lugares celestiais contemplem o que Deus pode fazer santos de pecadores culpados. Ele pega aqueles que se afastaram em pecado e os traz para perto pelo sangue de Jesus. Ele molda a madeira áspera e nodosa que nunca parecia poder ser moldada e a usa na construção de seu templo. Ele faz maravilhas da graça de homens e mulheres pecadores, tais maravilhas de misericórdia que os anjos ficarão parados e contemplarão eles por toda a eternidade, como eles dizem. Como Deus poderia fazer seres tão perfeitos como este, de tal material pecaminoso? Tudo isso será para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Veja, não podemos exibir paciência no céu, tanto quanto sabemos agora alguma coisa sobre o céu. Não parece possível que haja necessidade de paciência lá. Não podemos manifestar a força da fé no céu, pois a fé se perderá de vista. Nos leve nosso amor à glória. Há algumas flores que se abrirão docemente na terra onde não precisam do sol, pois Cristo é melhor que o sol. Existem certas flores de perfume menos doce, e essas só podem ser desenvolvidas na terra. E o Senhor, portanto, nos manda ficar aqui um pouco, para que Ele possa mostrar o que a graça pode fazer ao nos sustentar no sofrimento, nos sustentando sob provação e protegendo-nos contra a tentação. Ó soldados da cruz, vocês querem coroas sem terem lutado por elas? Você deve ser levado aos céus, em canteiros floridos de felicidade, enquanto outros lutavam para ganhar o prêmio e navegou por mares sangrentos? Não peça tal coisa. Fique satisfeito em tomar sua parte no conflito, ou então não vejo como você pode saborear tão docemente o triunfo que Deus dará ao seu povo no devido tempo. Assim, o Senhor mostra o poder de sua graça em nós, e essa é outra razão pela qual temos que nos demorar um pouco. Em seguida, terei de dizer muita coisa, muito brevemente, onde gostaria de ter tido tempo para o alargamento. Você não acha que estamos mantidos aqui para nos preparar para o céu? Ainda não somos como crianças que precisam de educação para uma vida mais verdadeira e superior? Quando o menino vai para a escola pela primeira vez, você não coloca em suas mãos os clássicos superiores. Ele deve se esforçar em sua gramática, deve aprender muitas lições elementares e então deve trabalhar duro em raízes secas e sombrias, e depois você lhe dará algum poeta clássico para que ele possa ler com inteligência. Assim, você e eu,
aqui embaixo. Devemos nos esforçar por nossas cartilhas. Devemos trabalhar duro em nossas gramáticas. Devemos ter uma lousa e um lápis ainda. E, quando nos tornarmos proficientes em tudo o que temos que aprender aqui, para que possamos melhor desfrutar do santo descanso e serviço perfeito que compõe o céu dos bem-aventurados. Deixe-me dar uma ilustração do que quero dizer. Um menino é mandado para a escola e seus pais se beliscam para pagar para que ele tenha uma boa educação. Não é todo menino que diz isso para si mesmo, mas se o faz, é um rapaz de primeira linha. Meus pobres pai e minha mãe estão fazendo tudo o que podem para me dar uma educação de primeira classe aqui. Eles querem fazer algo de mim e eu vou aprender com todo o meu coração, para que eu seja digno de tudo o que meus pais planejaram para mim e não desperdice um único centavo do dinheiro que eles estão gastando comigo. Esse menino é diligente em seus livros, trabalha onde os outros demoram e guarda em sua mente tudo o que aprende, enquanto os outros esquecem. Agora, o Senhor Jesus Cristo, colocando alguns de nós na escola, treinando-nos para altos empregos no futuro, Ele pretende fazer algo de nós aos poucos, e nosso desejo agora é estar preparado tanto quanto possível para o que Cristo pretende para nós, para que possamos ser o máximo para seu louvor e glória, em nossa própria integridade para todo o sempre. Muitas vezes fico intrigado com essas palavras do Senhor Jesus. Vou preparar-vos lugar. O que havia no céu que não estava pronto, eu não sei, exceto que o próprio Jesus não estava lá. Mas posso entender facilmente esta verdade, que ainda não estamos prontos para o céu, pois o céu consiste mais em caráter do que em lugar. Temos que ser mais completamente santificados, mais verdadeiramente desenvolvidos em todas as coisas boas do que somos atualmente. Ainda não estamos aptos para a terra da glória. Então, Jesus não ora para que sejamos tirados do mundo, mas devemos esperar aqui um pouco mais, até que sua graça nos habilite mais plenamente para a sua glória. O Senhor também, ao nos manter aqui, não quer dizer que ver mais da sabedoria, do poder, da graça e da verdade de Deus? Neste último mês, um mês de notável dor e trabalho para mim, tive certas experiências que nunca esquecerei e passaria por mares 10 vezes mais profundos e tempestuosos apenas para repetir essas experiências. Há alguns deles que eu não poderia dizer aqui. Há fatos relacionados a eles que seriam desacreditáveis para alguns que tiveram a ver com eles, embora muito honrosos para outros, mas quanto ao meu Deus, eles me mostraram sua fidelidade, seu poder, sua ternura, sua sabedoria. E eu creio que, se eu estivesse no céu, não teria visto tanto de alguns dos atributos de Deus quanto vi aqui embaixo. Se fosse você um anjo, sempre louvando a Deus na glória, poderia dizer o quão fiel ele é, um santo provado? Você poderia dizer, se não tivesse experimentado aqui na terra, com que certeza ele conforta seu povo em suas tristezas mais profundas? Há algumas pérolas nessas águas turbulentas que o próprio mar de vidro jamais poderá conter. Existem algumas lições eternas brilhantes que nunca deveríamos ter conhecido se não fosse por nossas provações terrenas, mesmo que tivéssemos um arcanjo como mestre-escola. Portanto, devemos parar aqui um pouco e sofrer aflição, tentação, depressão de espírito, calúnia e abuso, para que possamos aprender assim as verdades mais profundas da revelação de Deus. Terei de abandonar a segunda parte do meu assunto. Vejo, pois, meu tempo já está quase acabando. Devo, no entanto, fazer apenas mais uma observação sobre nossa primeira cabeça. Acho que nosso Senhor Jesus não ora para que sejamos chamados para fora do mundo, porque Ele sabe que seremos levados para o céu no devido tempo.
Ele mal pensa nisso como uma questão de oração. Está tão inteiramente nas mãos do Pai que ele a deixou lá. Eu não encorajaria ninguém aqui a orar para que ele pudesse morrer e, por outro lado, não sei se encorajaria alguém aqui a orar com muita sinceridade para que ele pudesse viver. Ezequias orou para que sua vida fosse prolongada e sua oração foi atendida. Manassés não teria nascido se Ezequias não tivesse vivido aqueles 15 anos extras. E teria sido bom se Manassés nunca tivesse nascido. Aqueles pecados e iniquidades com as quais ele fez Judá a pecar com seus ídolos, embora fossem perdoados, ainda encheram o cálice da perversão da nação de Deus e fixaram a condenação daquele povo apóstata. Não sei se o levantar de nosso dedo poderia nos fazer viver por mais 20 anos, se não seria melhor hesitarmos em levantar esse dedo. De qualquer forma, sinto-me bastante claro sobre o outro lado da questão. Não devemos orar para que possamos morrer. Como já lhe lembrei, o homem que orou para que pudesse morrer nunca morreu. Quão tolo ele foi ao orar para que pudesse morrer, quando Deus pretendia que ele fosse para o céu em um redemoinho, com uma carruagem e cavalos de fogo. Todos nós morremos a seu tempo, a menos que o Senhor venha no esplendor de seu segundo advento. Se você e eu pudéssemos escolher a hora da nossa morte, haveria apenas um toque de suicídio, e essa é a pior forma de assassinato. Esse é claramente o nosso dever, deixar-nos total e sem reservas nas mãos daquele a quem pertence as questões da vida. É certamente o nosso melhor caminho. Esta então é a oração negativa do nosso Senhor. Não peço que os tire do mundo. Em segundo lugar, se o tempo permitisse, eu também deveria ter falado com vocês sobre o positivo da oração. Vou apenas sugerir isso. O que Jesus orou para os seus discípulos? Que Deus os guardasse do mal. Esta é a oração certa para você oferecer por si mesmo. Não ore para sair da batalha. Peça a Deus que você nunca seja um covarde, mas que você possa bravamente bancar o homem no dia do perigo. Não procure ser protegido da aflição, mas implore para que você nunca seja levado a pecar por sua aflição. Você nem precisa orar para que não tenha prosperidade, mas pode suplicar ao Senhor que a prosperidade não torne orgulhoso ou mundano. Deixe sua condição ser como Deus deseja, mas deixe sua grande ansiedade ser para que você possa ser guardado de todo pecado em todas as condições. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Precisamos ser guardados do mal da apostasia, o mal do mundanismo, do mal de impiedade, do mal de chegar a ser como são os homens do mundo. Esse é o ponto principal. Não creio que importe muito qual seja a condição de um homem, desde que seu coração esteja acima de sua condição. Lembro-me que São Bernardo, como geralmente é chamado, Bernard de Clairvaux, um dos homens mais santos e humildes, estava um dia montado em uma mula para um certo mosteiro, e alguém que o viu disse: "Acho que Bernard está ficando orgulhoso, porque está montado em uma mula e sentado sobre um pano com uma franja de renda dourada." Bem, Bernard era um homem que não se importava com esse tipo de coisa, e quando o outro o acusou de orgulho, ele disse: "Talvez possa ser, mas nunca notei que tinha roupas." Outra pessoa havia colocado aquele pano fino sobre a mula sem que ele soubesse de nada, e ele realmente pensou que estava cavalgando nas costas nuas do animal, pois sua mente estava ocupada com algo muito mais importante. Se você é rico e tem um pano com uma franja de ouro, não tenha consciência de sua existência. Deixe sua alma elevar-se acima dele. Se você é pobre e não tem sela alguma, não perceba sua falta, mas deixe sua alma pairar acima de tais assuntos. Não ore para que você seja tirado disso ou daquilo, seja pobreza ou riqueza, seja doença ou saúde,
mas ore para que você seja guardado do mal, pois há um mal em todos os casos. Se você está ganhando dinheiro, devemos ter uma reunião especial de oração para você, para orar para que você seja guardado do mal. Eu disse a um irmão que estava indo para um banquete outro dia: bem, vamos orar por você, querido amigo, pois você está indo para um lugar de perigo. Acho que não havia grande risco para um homem assim ir. Talvez algum dos que pararam em casa e reclamaram dele corressem mais perigo. O grande ponto não é onde você está, nem o que você é quanto às circunstâncias, mas que você pode ser guardado pelo poder onipotente do mal, que pode surgir de qualquer circunstância, a menos que você tenha sido divinamente preservado do mal. Oh, que o Senhor Jesus possa dizer isso ao nosso respeito nesta noite. Não rogo que os tireis do mundo, mas que o guardeis do mal. Se assim for, podemos deixar todo o resto em suas queridas mãos. Meus irmãos, não fiquemos ansiosos para ir para o céu ainda. Procuremos abrir o caminho até lá de forma valente. Não sejamos tão sinceros sobre o fim quanto sobre o caminho, apegando-nos a Cristo e erguendo sua querida cruz como nosso estandarte. Oh, que todos vocês façam isso e sigam o Cordeiro onde quer que ele vá. Vamos apenas concentrar nossos pensamentos neste ponto e não pensar tanto em ir para o céu quanto em evitar o pecado. Senhor, livra-me do mal. Então deixe-me viver ou deixe-me morrer. Segure-me ou oprima-me. Deixe-me dançar com alegria de coração ou deixe-me deitar e definhar em uma agonia de dor, com angústia dilacerando cada osso do meu corpo. Será tudo o mesmo comigo, desde que nada do mal das circunstâncias circundantes entrem em mim. Faça comigo o que quiser, ó meu Deus.